Bora nessa, meu povo. Por que que você não pode fazer revisão passiva e revisão massiva, como eu falei no vídeo anterior, cara? E, afinal de contas, como é que eu devo, então, fazer a minha revisão? Tá? Como é que isso deve acontecer? Como que tem que se fazer a revisão? Antes de chegar nisso, eu preciso te explicar como o cérebro humano funciona para se lembrar das coisas, como a nossa memória funciona, tá? E existe, galera, tá? O que nós vamos chamar de memória de curto prazo e memória de longo prazo, tá? Vamos devagar aqui, vamos devagar que você vai entender tudo, sem pressa. Então, olha lá, nós temos um bagulho chamado memória, tá? A memória, ela é coordenada pelo nosso cérebro e a nossa memória, ela funciona como uma espécie de local mesmo, onde informações elas ficam armazenadas. É como se fosse o seu cérebro fosse a sua casa e tivesse um cômodo específico chamado memória, onde você guarda informações lá dentro, tá? Onde você coloca determinadas informações lá dentro, beleza? No entanto, pensa num cômodo assim, igual esse quarto que eu tô aqui, tá? Aí, nesse cômodo, eu vou socando um monte de coisa, um monte de informações, um monte de memórias. Vai chegar um determinado ponto em que algumas memórias vão ficar bem difíceis de serem acessadas porque elas estão muito socadas dentro do quarto, né? Elas estão muito socadas ali. Outras vão estar com mais fácil acesso. Mas à medida que eu coloco muita coisa lá dentro, inevitavelmente, como aquilo é um espaço finito, eu vou ter que tirar algumas coisas eventualmente para caber outras, porque não dá, não é infinito. A memória não é infinita, você não consegue lembrar de tudo que você vê. Então o seu cérebro ele tem que ir descartando algumas informações, tá? Então é como se o seu cérebro tivesse duas caixas. Uma caixa para memória de curto prazo, aquela memória de vencimento rápido, coisas inúteis que você pode descartar, e uma memória de longo prazo, uma memória onde ele vai armazenar as informações por mais tempo e vai deixá-las acessíveis para que você possa utilizar. Então vamos criar essa diferença aqui, ó. Existe uma memória de curto prazo, beleza? E existe uma memória de longo prazo. Então tá aqui, ó, tem uma memória de curto prazo e uma memória de longo prazo. Tudo bem? O que acontece, galera? À medida que o seu dia vai acontecendo, à medida que as situações do seu cotidiano vão rolando, você vai expondo o seu cérebro a um conjunto enorme de informações. Você vai dando um monte de informações para ele. Olha, isso aqui é informação, isso aqui é informação. Você pega o celular e entra no Instagram, por exemplo, e começa a rodar o feed, né? Começa a assistir stories das pessoas no celular e tudo mais. Isso é tudo informação. É tudo informação que você está dando para o seu cérebro, falando para ele, olha, toma informação, guarda isso na sua memória, né? Guarda isso na sua memória. Só que o seu cérebro, ele vai ter que filtrar. Por quê? Não dá para ele guardar tudo. Então, algumas coisas ele vai ter que jogar fora. Então, vamos supor, o teu cérebro, ele vai deixar primeiro as coisas que você aprendeu, as informações que você deu, ele vai deixar essas informações primeiro aqui, ó, na memória de curto prazo. Ele deixa elas aqui. Fala assim, ó, beleza, você está jogando essa informação para mim, eu vou deixar elas aqui na memóriazinha de curto prazo. Beleza? Aí ele vai guardando tudo ali. Em algum momento, o seu cérebro vai transferir aquilo que é memória de curto prazo para sua memória de longo prazo. Ele vai transferir, vai pegar assim, ó, vou pegar daqui do curto prazo e vou transferir para o longo prazo, tá? Então a ideia é que a gente consiga realmente pegar o conteúdo que está na sua memória de curto prazo e fazer esse conteúdo vir para a tua memória de longo prazo, beleza? A gente tem que fazer essa transferência, a gente tem que transferir de um lugar para o outro. Aí você pode me perguntar assim, quando que meu cérebro transfere essa informação? Quando que ele transfere? Galera, ele transfere a informação do curto prazo para o longo prazo quando aquela informação ela tem
E ele transfere em duas situações. A primeira, quando aquela informação é muito útil para a sua sobrevivência. Tá? Então, se aquela informação for muito útil para a sua sobrevivência, ele já transfere. Então, tem várias coisas que você aprendeu, às vezes você viu uma única vez na sua vida e aquilo já ficou enraizado na sua memória. Porque é uma informação muito importante para você, né? Por exemplo, aprender a comer, aprender a chorar, né? Essas coisas instintivas, elas ficam ali, você não esquece como você faz, tá? A gritar, se defender de alguma forma e tal. Reações instintivas, elas estão armazenadas no teu cérebro e você não precisa se lembrar como é que elas fazem, porque elas são importantes para a sua sobrevivência. Outras informações muito importantes para a sua sobrevivência geral, vamos dizer assim. Seu endereço, né? Chegar na tua casa, saber, conhecer o rosto das pessoas que são seus familiares, que são importantes para você, que cuidam de você, o nome delas. Essas coisas, elas são tão importantes para a sua vida que o seu cérebro não se esquece, a não ser que você sofra alguma lesão cerebral, algum problema de amnésia bem grave, ou coisa assim. Mas, via de regra, ele não vai esquecer. A outra forma que você tem para mostrar, para você garantir que uma memória vai sair do curto prazo e para o longo prazo, é repetir aquela informação para o teu cérebro, repetir. Então, uma coisa que é repetida diversas vezes para o seu cérebro, ele começa a entender que aquilo ali é importante, que você precisa muito daquela informação, então ele vai armazenar aquilo numa memória mais de longo prazo. Tá? Então, imagine, assistir uma aula, né? E a sua sobrevivência depende disso? Não, não depende. Você assiste, dependendo, né, uma aula de um conteúdo uma vez no ano, né? Por exemplo, a aula de primeira lei de Mendes, você assiste uma vez no ano, você não repete aquilo. Então a chance do seu cérebro se lembrar dessa informação é realmente muito pequena, né, galera? A chance disso acontecer é realmente muito, muito pequena. Então é por isso que você vai esquecendo as coisas que você faz. Quem provou isso que eu estou falando para vocês foi um cientista chamado Hermann Ebbinghaus. Tá? Ele fez uma série de pesquisas e ele descobriu isso daqui, ó. Olha o que ele descobriu. Isso aqui que você está vendo neste gráfico, beleza? É o que o Hermann Ebbinghaus chamou de curva de esquecimento. Isso daqui é a sua curva de esquecimento, tá? Como assim uma curva de esquecimento? Vou apagar essa primeira parte aqui para deixar só o gráfico, tá? Para ficar melhor aqui pra gente. Olha só, isso aqui é a curva de esquecimento do Hermann Ebbinghaus. Vou botar mais para cima aqui para aparecer bonitinho. Pronto, agora sim, né? Agora sim. Então tá bom, olha só o que ele descobriu. Ele descobriu que quando o seu cérebro é exposto, tá? Quando o seu cérebro é exposto a uma determinada coisa, isso daqui seria o primeiro dia da exposição, tá? Início, vou botar aqui, ó. Início do estudo. Esta bola vermelha que tá aqui é o início do seu estudo, tá? Então, vamos supor que você começou a estudar, aí você começou a jogar um monte de informação pro teu cérebro. Olha lá, ó. Teu cérebro vai receber informação, até que você estudou tudo, ó. Essa outra bola vermelha aqui é você finalizando sua sessão de estudo. Fim do estudo. Beleza? Essa bola vermelha aqui é você finalizando o seu estudo. Massa. Aí agora, galera, se liga, ó. Tu foi enchendo teu cérebro de informação, enchendo, até que você completou as informações que você queria, ó, alcançou 100% das informações que você queria. Nota o seguinte, hein? Pouco tempo depois, ó, 24 horas depois, metade daquela informação já foi esquecida. Metade já foi esquecida. 3 dias depois, você já esqueceu metade da metade que tinha sobrado, né? 30 dias depois, você já se esqueceu de praticamente tudo que você tinha feito, tudo que você tinha estudado, tá? Então é por isso que você não passa na prova, filho. É por isso que você não passa na prova. Porque você não vai se lembrar do que você estudou.
Cerca de 30 dias depois, todo aquele conteúdo que você estudou já era. Vejo, um dia depois, metade do conteúdo já era. Já era, teu cérebro esqueceu, ele jogou fora, ele deletou aquela informação da sua cabeça. Entendeu? Ele jogou aquilo fora, falou assim, cara, isso aqui não presta pra nada, isso aqui não vai ajudar ele a sobreviver. E ele nem repetiu essa informação, isso aqui não é útil pra ele, joga isso fora, deixa entrar coisa mais útil aqui dentro, entendeu? É isso que acontece com você. E aí você chega no dia da prova e não se lembra do que você estudou antes. Pronto, tá explicado por que você não passa? Tá explicado, não tá? Entendeu? É simplesmente isso que está acontecendo. Qual é o desafio? Qual é o desafio? Você, ao longo dos seus estudos, você precisa vencer a curva do esquecimento. Você precisa vencer este efeito que está aí. Você tem que lutar contra ele. Existe uma forma da gente destruir a curva do esquecimento. Existe uma forma da gente superar esse obstáculo, galera, tá? A gente acabar com essa curva do esquecimento para fazer o nosso cérebro se lembrar das informações que a gente quer que ele se lembre. E quem descobriu isso também foi o nosso cientista amigão, o Ebbinghaus. Olha só, vou apagar essa curva aqui agora de esquecimento, vou apagar aqui e vou jogar outra, beleza? Eu quero que você preste muita atenção nessa curva aqui, tá? Pra gente ficar ligado aqui no bagulho. Ignora isso daqui, ó. Ignora isso daqui. Não, ignora não, vamos usar isso aqui por enquanto. Mas daqui a pouco eu explico melhor essa questão que está aqui em cima. O que que acontece? Olha lá, vamos de novo, hein? Teu cérebro começou a esquecer. Lembra daquela curva inicial que a gente viu? Então teu cérebro está esquecendo a informação. Um mês depois já está quase tudo, já era, né? Quase tudo já foi esquecido, tá? Então o que que acontece? O Ebbinghaus descobriu que se você, quando começar a esquecer um assunto, mostrar aquele assunto para o seu cérebro novamente, a sua retenção volta para o ponto inicial, para os 100%. Olha lá, ela volta. Ó. Quando estava esquecendo, estava ali já nos 70% de retenção, mostrou de novo para o cérebro e ela voltou para o início, tá vendo? Voltou para o início, tá? Então olha lá, olha o que ele falou, olha o que ele descobriu. Você começou a esquecer, você estudou, aí você começou a esquecer, você mostra de novo o mesmo conteúdo para o seu cérebro, ou seja, você revisa. Você vai lá e faz uma revisão, você mostra para ele de novo. Quando você mostra para o seu cérebro de novo aquele conteúdo, ele volta para aquele estágio inicial antes, para o 100% que você tinha antes, beleza? Mas nota o seguinte, assim que você mostrar para o seu cérebro novamente, ele vai começar a esquecer de novo, ó. Olha a curva em vermelho, ele vai esquecendo, cerca de 30 dias depois, ele esqueceu tudo de novo, tá? Ah, então não adianta eu fazer revisão uma vez só, Alisson? Não adianta. Se você fizer a revisão uma vez só, não vai ter utilidade, não vai funcionar também, né? Concordo, você pode se lembrar alguns dias a mais do que antes, do que sem revisar. Mas fazer a revisão uma vez só também não resolve. Mas olha o que o Ebbinghaus descobriu também. Que depois da primeira revisão, quando você começa a esquecer, se você revisar de novo, o seu cérebro volta para aquele pico original. Olha lá. Aí ele volta para o pico original, né, de retenção do conteúdo, e aí você começa a esquecer. Só que nota o seguinte, você percebeu que agora a curva em amarelo, olha, ela está bem mais suave do que a curva em vermelho e a curva em azul? Isso significa que o seu cérebro está demorando mais para esquecer aquele conteúdo. Ou seja, com 30 dias você ainda não vai ter esquecido tudo, você ainda vai estar lembrando ali uns 30% mais ou menos. Opa, você percebeu? Já na segunda revisão que você faz, o seu cérebro retém mais informação do que antes. Ele retém bem mais informação agora. Então mesmo daqui 30 dias você não vai esquecer tudo, você vai esquecer ali uns 70%, mas ainda vai se lembrar de 30%. Agora olha o que o Ebbinghaus descobriu mais. Que se quando você estiver esquecendo, você revisar de novo, aí o teu cérebro volta para aquela taxa de retenção. E aí, ó, ele começa a esquecer. Mas nota que a curva em verde é bem mais suave do que as outras. Agora, com 30 dias, você vai estar se lembrando de cerca de 60% daquilo que você estudou. Viu? Na terceira vez que você está revisando, na quarta vez que você está revisando,
o seu cérebro vai se lembrar de mais informações do que ele se lembrava antes, das primeiras vezes que você revisou. Então agora com 30 dias você vai se lembrar de 60%, 70% do que você estudou, talvez. E aí o Ebbinghaus descobriu que se você revisasse mais uma vez quando estivesse esquecendo, a sua taxa de retenção ela caía muito mais suavemente, galera. Olha lá, ó. E você conseguiria se manter numa faixa de 80% a 100% de retenção. Cara, qual é a moral da história? Quanto mais vezes você revisa, mais suave aquela curva de esquecimento fica e mais você será capaz de lembrar do conteúdo. Isso significa que você não pode revisar uma vez, nem 2 vezes, nem 3 vezes. Você tem que revisar várias vezes ao longo do tempo. Várias vezes ao longo do tempo, tá? Então, você não pode pegar e falar assim, eu vou revisar todo esse conteúdo aqui hoje. Porque mesmo que você revise um monte de conteúdo hoje, daqui 24 horas você vai esquecer. Pô, não adianta. Não adianta. Agora sim, eu reviso hoje, reviso daqui a alguns dias, daqui a outros dias eu reviso de novo, daqui a um tempo eu reviso de novo. E quanto mais você revisa, tá? Maior é a capacidade do seu cérebro de lembrar daquela informação. Maior a capacidade do seu cérebro reter aquele conteúdo na sua cabeça por mais tempo. E eu vou te dizer mais. Segunda conclusão. Ou seja, quanto mais você revisa, mais o seu tempo retém informação. A segunda conclusão. Quanto mais você revisa, mais tempo você pode ficar até a próxima revisão. Então, vamos supor, se o seu cérebro demora mais a esquecer, então, eu estudei hoje, amanhã eu já reviso o que eu estudei hoje, porque eu já esqueci metade, lembra? Então, amanhã eu já revisei. Legal. Só que aí, a próxima revisão, a segunda, não precisa ser 24 horas depois. Ela pode ser alguns dias depois, porque o seu cérebro vai demorar mais para esquecer. Aí daqui a um tempo, quando eu fiz a segunda revisão, eu não preciso fazer 2 dias depois, pode ser uma semana depois. Porque o seu cérebro demora mais para esquecer. E a próxima revisão pode ser daqui a um mês, porque o seu cérebro demora mais para esquecer. Então a segunda conclusão é de que quanto mais você revisa, mais espaço de tempo pode ter entre as suas revisões. Então as próximas revisões vão sempre ficando para mais longe, até que chega um ponto que você praticamente não esquece aquele conteúdo, que praticamente você não esquece, ele está fixo na sua memória. Então qual é o melhor jeito de você colocar uma informação que não está vinculada à sua sobrevivência, né? Como é o caso, qual é o melhor jeito de você colocar essa informação na sua memória de longo prazo? É fazendo uma forma de revisão, tá? Que eu vou te mostrar no próximo vídeo, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.